os Amalequitas e o seu sentido profético e geopolítico. Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Eu quero já agradecer, porque esse vídeo aqui é fruto de uma sugestão de uma seguidora que viu dois dos nossos vídeos aí ultimamente, o primeiro vídeo sobre o desfile das 18 múmias, depois o sonho profético que eu tive sobre este evento. Então houve uma aceitação de vocês, e por isso eu estou assim atendendo ao pedido de uma seguidora. Você que é abençoado, que é edificado, deixa aí o seu like, o seu joinha para dar mais relevância ao canal, se inscreva, comente, compartilhe, né? Encaminhe o link para um grupo de pessoas que você quer abençoar, que gosta de estudar a palavra, porque esse assunto é muito impressionante, muito amplo na palavra, né? O tema Amalequitas, e eu confesso que eu não sabia a magnitude da maldade e da inimizade desse povo contra Israel. Amalequitas, o seu sentido profético e geopolítico. Primeiro eu quero dizer para todos vocês que os Amalequitas, a nível de povos, de longe, eles representam os maiores inimigos de Israel, não é? A nível de povos, a nível de uma coletividade. Existem inimigos pontuais na Bíblia que eles são realmente, vamos dizer assim, titânicos contra Israel, mas a nível de pessoas, indivíduos, mas a nível de povos, nenhum grupo de pessoas, nenhum grupo étnico foi mais violento e mais feroz contra Israel do que os Amalequitas. Quando você estuda na palavra, principalmente no Antigo Testamento, todas as vezes que existe uma batalha terrível e muita opressão contra Israel, os Amalequitas estão juntos, eles se aliam contra os seus próprios inimigos. Disse assim, vai matar, vai destruir Israel, eles se aliam com Moabitas, com Amonitas, com tudo que é grupo que odeia Israel. Os Amalequitas estão presentes ali na cabeça, mesmo encabeçando os inimigos de Israel. Vamos ver aqui o significado de Amaleque, Amalequitas, que significa povo errante e lambedores de sangue. Veja bem, no significado nós já temos que parar aqui e ver que só existe um personagem na Bíblia que vai aliar essas duas expressões, não é? Povo errante e lambedores de sangue. Exatamente a geração tenebrosa de Caim. Aí teríamos que fazer um outro vídeo, porque é um assunto extenso, mas eu recomendo que você vá lá no nosso estudo do Mega, não é? O Mega é Ministrações e Explicações de Gênesis e Apocalipse. Nós estamos no estudo número 22, mas dá um confere lá no número 18, não é? O estudo número 18 vai falar sobre Caim e a sua geração hibridizada, misturada, que teve seu DNA alterado ali pelo próprio Deus. Então, vai lá dar um confere que você vai ser extremamente edificado, você vai entender melhor por que essa expressão errante está ligada a Caim, que foi para a terra de Nod, que significa exatamente isso, errante, e lambedores de sangue também, tá certo? Afinal de contas, Caim teve a abundância do sangue de Abel em suas mãos, né? Caim assassino, não é? Então, você vai ver mais profundamente se você for lá e dar um confere no Mega, tá certo? É tão amplo esse assunto que eu dividi de maneira mais didática para você entender sobre duas perguntas. Quem são os Amalequitas e o que representam? É muito forte, é muito sério. Quem são e o que representam? Então, respectivamente, eu vou tentar alinhar aqui as duas perguntas. Quem são? Primeira resposta, eles são descendentes de Amaleque, não é? Ali em Gênesis 14, 7, é o relato bíblico da primeira grande guerra mundial, não é? Então, é uma luta ali de nove nações, e Abraão está no meio. Não é uma luta só entre homens, é homens gigantes, híbridos, é uma batalha titânica, e Amaleque já é citado ali naquela passagem. Veja bem, nós estamos aqui em Gênesis 14, no começo da palavra, e Amaleque já é citado ali, Amalequitas. Segunda afirmação sobre quem eles são, neto de Esaú. Amaleque é neto de Esaú, filho de Elifaz,
Esaú é o mesmo Edom. Já tem aqui algo para a gente prestar atenção também que é chave, porque Edom significa cabeludo, vermelho, não é? O Esaú já nasceu com essa condição diferenciada. Ele é gêmeo de Jacó. Jacó, né, nasce liso, não é normal, mas Esaú nasce com um excesso de pelos. Então, se você estuda o Mega comigo, você já vê que tem um sinal ali muito sério, muito interessante sobre as condições dos úteros que vem gêmeo na Bíblia, não é? É algo que também não dá para relatar aqui nesse vídeo, mas então ele vai aparecer como neto de Esaú, filho de Elifaz. Elifaz casa com Tina. Tina, ela é uma concubina, mas tem também relatos que Tina é irmã de Elifaz. Então, possivelmente esse Amaleque, ele é filho de um incesto. E você vê que os grandes inimigos de Israel são filhos de incesto, porque você vai ver que quando Ló, bêbado, tem relação com as suas duas filhas, levantam aí os amonitas e os moabitas, também grandes inimigos de Israel, mas não maiores que esse aqui, são os amalequitas, são realmente os maiores inimigos de Israel, assim, por assim dizer, em relação a um grupo étnico, não é? Então nós temos aqui, ele é filho de Edom, já tem uma herança, como a gente diz assim, barreada, né? Problemática. Uma terceira resposta, não é? Quem são os primeiros a atacar Israel? Então Israel sai ali de 430 anos de opressão do Egito, recebe libertação, e quando vai para o deserto, os primeiros a atacar Israel, o primeiro inimigo de Israel, são exatamente os amalequitas. Você vai ver aqui essa referência a Êxodo 17, de 8 a 6, e ali a batalha é tão terrível, onde Moisés, enquanto Moisés ergue os braços, Josué prevalece lá embaixo lutando contra os amalequitas. Quando os braços de Moisés ficam pesados, os amalequitas prevalecem. É uma batalha totalmente sobrenatural, não é? E então nós vemos ali que foi uma batalha assim, muito covarde o ataque dos amalequitas, porque as pessoas mais fracas que estavam saindo, os mais velhos, os mais fracos que estavam ali no fim da fila, foram atacados, eles foram atacados por trás. Por isso, nessa passagem, no verso 16, Deus manda Moisés informar e ensinar para Josué para perseguir os amalequitas, para exterminarem eles da terra, e para que eles seja relembrado e de geração em geração seja exterminado. É muito suspeita esse juízo de Deus. Deus decreta um juízo assim de extermínio de um povo, de uma nação, quando ele vitupera, né? Quando esse povo vitupera a ira de Deus. E aí você vai ver ali porque Deus dispensou o dilúvio, uma geração hibridizada. Então aqui é algo para a gente suspeitar que realmente não era apenas um povo normal, assim, pessoas, mas era uma geração contaminada com o útero sujo. A teoria do útero sujo eu ensino no Mega, você vai pesquisar lá, não é? Vai dar um confere lá, e é uma linhagem de pessoas propensa a ser hibridizada, de um DNA misturado, corrompido, não é? Então, nós vamos ver uma quarta resposta, e a primeira nação a atacar, e também a primeira nação do ponto de vista do Balaão. Balaão, aqui você tem em Números 24, 20, Balaão vai dizer que é a primeira das nações, não no sentido apenas de atacar Israel, mas Balaão aqui vai fazer uma referência à primeira geração na terra, a primeira geração corrompida. Então o Balaão é o que vai citar aqui em Números, que vai apontar realmente para a geração de Caim, a geração pervertida de Caim, hibridizada com o DNA misturado. Então, quando nós juntamos o significado de Amaleque, povo errante, lambedores de sangue, e que é a primeira geração, pela palavra de Balaão, nós vamos ver que esse vídeo ele está contribuindo para você com um tema totalmente inédito. Quando você vai ver os vídeos sobre Amaleque, eles só vão aludir a primeira nação que atacou Israel no deserto, mas não a primeira nação hibridizada. Então nós
depois de pesquisar e juntando com o estudo do Mega, nós temos constatado que essa etnia Amaleque, Amalequita, é uma etnia propensa à mistura, à guerra genética também. Então é muito sério esse tipo de inimigo que vem para Israel, que se torna um inimigo apocalíptico, que nós vamos ver aqui nas outras perguntas. Aqui sobre as perguntas de quem eles são, a resposta de quem eles são, também eles fazem parte da ascendência de Agag, que é uma corruptela de Gog. Aí Gog já vai conectar com o Apocalipse, irmãos. Aqui agora o negócio fica mesmo um troncho, porque a gente sabe que Gog e Magog aponta para o fim dos tempos, para o Apocalipse. E você vai ver aqui em 1 Samuel 15, 9, que Agag é poupado por Saul. Por causa desse erro de Saul, que Deus mandou exterminar todo esse povo pela boca do profeta Samuel. Mas Saul não mata os animais, e Saul não mata o rei Agag, não é? E então, quando Samuel chega, Samuel corta o rei Agag, mata o rei Agag na espada, não é? Faz uma profecia contra o rei Agag, que ele, como já tinha deixado muitas mães sem filhos, agora a mãe dele ia ficar sem filho. Então, é interessante demais como o reinado de Saul, ele foi tirado dele por causa desse tipo de atitude, porque ele não obedeceu ao comando de Deus de exterminar. É o único inimigo na Bíblia toda que Deus manda exterminar, não é? Não existe chance para Amaleque e Amalequitas. Por que isso? Faz essa pergunta. Porque exatamente é um povo misturado, irmão, um povo hibridizado, um povo com a propensão a ter seu DNA corrompido, não é? E a sexta resposta, Amã, o Agagita. Amã, o Agagita, vai aparecer em Esther, fazendo referência que Amã descende de Agag, desse rei, não é? E Amã é uma figura, um arquétipo típico na Bíblia, é um arquétipo de anticristo, né? Perseguiu o povo judeu, estabeleceu decretos para matar, exterminar os judeus ali, persuadindo o rei Assuero, mas Deus levantou Mordecai como uma unção redentiva. Deus levanta Mordecai, que também é da mesma tribo de Saul. Onde Saul errou, Mordecai acertou. Coisa maravilhosa de Deus, esses alinhamentos proféticos. Agora, o que representam, né? O que representam? Já buscamos aqui alguma resposta de quem são, agora o que representam. E quem são está alinhado com quem representam, certo? Eles representam em primeiro lugar a carne, não é? Profeticamente, esse povo vai representar a carne porque é o inimigo que está mais perto de nós, né? Nossa carne, né? Essa tendência pecaminosa, né? A carne, na palavra do Senhor, a Bíblia diz que nós devemos resistir o inimigo, mas fugir da carne, né? Então é um inimigo muito feroz. E como os amalequitas estavam sempre ali muito próximo de perseguir Israel, muito ao encalço de Israel, então a carne, se a gente for fazer um paralelo, né, for fazer uma contextualização, então a carne também ela é uma representatividade de Amaleque nas nossas vidas, né, nos dias de hoje. Em segundo lugar, quem representa? Representa os inimigos hereditários. Por quê? Porque Amaleque, ele é da descendência de Esaú, que é irmão de Jacó. Ora, os 12 filhos de Jacó formaram o país de Israel, formaram o povo judeu, as 12 tribos. E agora, nós vemos que exatamente o irmão de Jacó, que é Esaú, que se levanta, e é dessa geração que vem exatamente Amaleque. Então, são inimigos hereditários, né? Representa aí as pessoas que são de perto de nós, familiares, pessoas que não dão credibilidade à sua palavra, nem ao seu testemunho, nem lhe consideram como cristãos. São pessoas que estão dentro do seu contexto, são parentes, mas que são pessoas que estão assim totalmente ignorando, e talvez você, como é muito comum, já teve uma decepção muito profunda e dentro dessa hereditariedade, e como o próprio Davi disse assim, o mal que me sobrevia, como o que eu menos esperava, veio a mim, porque se levantou um dos piores inimigos de Davi, foi o seu filho, Absalão, não é? Então tem esse viés aqui também,
tem também o que eles representam, inimigos espirituais, porque enquanto Moisés estava com a mão erguida na presença de Deus, Josué prevalecia. Quando Moisés abaixava as mãos, Josué perdia. A batalha ficou terrível. Então, era uma batalha totalmente espiritual contra os amalequitas. Não era algo que dependia da força, da destreza bélica, da excelência de guerreiro que Josué tinha. Não dependia disso. Era algo espiritual. Então, representa nossos inimigos espirituais também. Em quarto lugar, inimigos híbridos, não é? Como eu tenho falado aqui, nós sabemos que nos últimos dias nós temos visto guerra genética e hibridização. Olha, irmãos, guerra genética e hibridização sempre foi algo muito presente na palavra. E o motivo pelo qual aconteceu o dilúvio, em resumo, foi exatamente porque a terra estava corrompida com híbridos, não é? Inimigos, e Amaleque traz essa malignidade, essa maldição no seu DNA. Inimigos apocalípticos, porque vai falar na profecia que Deus dá para Balaão que eles serão destruídos. No final eles serão destruídos. Eles são a primeira nação, mas eles vão ser destruídos. Então, é impossível, no final dos tempos, na batalha do Armagedon, no grande levante contra Israel, Amaleque não está presente. Na verdade, ele vai ser o líder, ele vai estar coordenando tudo, engendrando e insuflando inimigos contra Israel. Então, no Apocalipse, Amaleque está muito presente. E, por último, o que ele representa propriamente, um arquétipo do anticristo, como eu falei aqui em relação a Amã, não é? O anticristo é bem provável, uma probabilidade muito grande, uma grande porcentagem, de que o anticristo, na sua origem étnica de nação, seja um amalequita, que aí compreende, vai abarcar aí um contexto geopolítico que envolve não necessariamente o palestino, que é diferente do movimento muçulmano, não é? A Palestina é um grupo enorme de pessoas que estão em torno de Israel. É bem verdade que a maioria são inimigos declarados de Israel, mas o que representa aqui não é o povo em si, não é o traço étnico tão somente, mas a natureza maligna de se levantar contra Israel na pessoa do anticristo. Então, para finalizar, para o vídeo não ficar tão extenso, eu deixo aqui 3 palavras, 3 expressões chaves para você pesquisar, que vai ampliar mais seu conhecimento sobre Amalequitas. Pesquisa sobre Tina, não é? Sobre essa mulher tão interessante que foi a mãe de Amaleque, não é? Dentro da história cronológica normal. Pesquisa sobre Gilgal. Gilgal é uma localidade extremamente mística na palavra. Grandes eventos aconteceram em Gilgal. Gilgal é um círculo onde era um endereço pertencente mesmo aos gigantes, é como um portal dimensional, algo sobrenatural, e aconteceu batalhas onde os amalequitas se levantaram contra Israel, exatamente em Gilgal. E essa expressão aqui, coisa vil e desprezível, que é citada em 1 Samuel 15:9, que diz que Saul, mesmo com o erro de poupar Agag, ele não se furtou de destruir toda coisa vil e desprezível. O que representa essa coisa vil e desprezível no arraial dos amalequitas? Fica a pergunta. Deus te abençoe. Saiba que por maior que sejam nossos inimigos, maior que está em nós do que o que está no mundo, e sobre ti está a armadura de Deus. Shalom.